Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob. Eu quero trazer nesse vídeo aqui como é que tá a situação de Damares Alves, que fez um fio lá no seu Twitter, tentando, talvez, tirar o seu corpo fora de eventuais responsabilidades sobre a situação em que vivem lá os Yanomami, cujas imagens me entristeceram, me causaram uma grande indignação e, assim, são imagens chocantes. E a gente imaginar que em 2023 ainda assistir situações, cenas como aquelas, enfim. Só que a ministra certamente não contava com a fala de um pastor protestante que vai trazer uma fala dura, mas na minha opinião muito correta, então fiquem até o final. Mas antes de falar sobre tudo isso, eu quero pedir a ajuda de quem chegou no canal, não está inscrito ainda, se puder se inscreva, ativa aí o sininho das notificações, se assistir esse vídeo e gostar, mas só se gostar, joinha pra cima, se não gostar, joinha pra baixo, comenta, compartilha, tudo isso é muito importante para que o nosso canal chegue mais longe. Estamos aqui quase alcançando 114 mil inscritos e a sua ajuda pode ser muito importante. Pessoal, então é o seguinte, a Damares Alves, ex-ministra da Mulher, da Família e Direitos Humanos do governo Bolsonaro, que está sendo muito criticada por conta de tudo que está sendo noticiado em relação ao povo Yanomami, fez um fio no seu Twitter e começou dizendo: acompanhei com dor e tristeza as imagens que estão sendo divulgadas sobre os Yanomami. Minha luta pelos direitos e pela dignidade dos povos indígenas é o trabalho de uma vida, mas diante de tantas mentiras espalhadas nos últimos dias, preciso esclarecer algumas coisas. Primeiro, luta de uma vida, calma que daqui a pouco eu vou trazer a fala de um pastor que conhece Damares, viu? E aí ela vai dizer em seguida que o seu ministério fez tudo o que era possível, vai dar uma relativizada ao falar de eventuais problemas nos governos do PT e, claro, vai culpar a pandemia, sempre ela. Disse Damares: a desnutrição entre crianças indígenas é um dilema histórico e foi agravada pelo isolamento imposto pela pandemia. E é curioso, a gente faz alguma crítica ao governo Bolsonaro, aparece aqui no canal, quando eu faço lá nas minhas redes sociais, ou quando eu vejo alguma entrevista de alguém que fez parte do governo Bolsonaro. A desculpa que muitos apoiadores de Bolsonaro é sempre a pandemia, guerra na Ucrânia, prefeito, governador, nunca do próprio governo Bolsonaro. Aí disse ela que entre os anos 2007 e 2011, o Vale do Javari já tinha índices alarmantes. Aí ela coloca uma imagem, uma manchete de 2015 que diz: crianças indígenas morrem mais de gripe e desnutrição. Em uma outra postagem ela vai dizer, vai trazer uma capa de uma matéria de 2013 com a manchete: assassinato de índios aumenta 168% nos governos Lula e Dilma. Então, da minha parte, eu defendo que tem que se investigar tudo, eu não passo pano para ninguém. De fato, tem muitas denúncias, muitas matérias feitas pela imprensa na época dos governos do PT, em que a situação dos indígenas não era das melhores, e tudo, a gente vê assim, um certo silêncio por parte do chamado campo progressista. Mas é curiosa a postura da Damares de relembrar episódios do governo do PT como forma de naturalizar o que ocorre lá. Do tipo assim, não, mas é assim há muito tempo, então não vem falar mal do governo Bolsonaro, não. Tem que falar assim, sabe por quê? Porque quando se muda um governo, se espera que os problemas sejam resolvidos, pelo menos em parte, que a vida do povo seja melhorada e não piorada. Por mais que se critique o PT pelos seus erros em relação aos povos indígenas, com Bolsonaro a situação piorou. E não vem colocar a culpa em pandemia, não. Porque se teve problemas nos governos do PT, isso não isenta o governo Bolsonaro de ser responsabilizado. E se ninguém lá atrás foi punido, se der tempo que se puna também, que seja agora. Porque são daqui 4 anos, daqui 8 anos, vão pegar a manchete de agora e mostrar: mas antigamente também teve problema, então nunca vai poder punir as pessoas que devem ser responsabilizadas por isso, nesse país que vem virando o país da impunidade. Então espero que seja apurado, e que os responsáveis paguem pelo que a gente está vendo aí, de imagens que nos chocam no passado e no presente. Mas é isso que aparece então o pastor Alexandre Gonçalves, que é também policial rodoviário federal, que foi no seu Twitter e deu aquela invertida na Damares Alves. Ele retuitou a postagem dela e perguntou o seguinte: oi Damares, lembra de mim? Anos 90, aquele missionário, falando dele próprio, que denunciou uma agência missionária americana que fez um filme com crianças indígenas sem permissão da FUNAI. Agência esta que você, Damares, defendeu a fim de que não pagassem a multa que o Ministério Público Federal pediu à Justiça. Sua fama, lembra ele, nas igrejas começou ali, e dessa forma, sendo assessora parlamentar dos mais vis deputados de Brasília. Conseguiste proximidade com a esposa do mais vil de todos,
Bolsonaro. Sim, Damares é muito amiga de Michele e essa amizade ajudou Damares a se tornar ministra. E ele que vai lembrar de um fato importante: surpreendeu seu antigo chefe, aquele político do estado do Espírito Santo, e ganhou o ministério no lugar dele, que ele se refere ao Magno Malta, que era senador na época, disputou ali a reeleição, perdeu as eleições e na ocasião Damares Alves era assessora dele, e muitos imaginavam que o Magno Malta é que seria indicado ministro, mas quem foi a Damares no lugar do seu antigo chefe. E só para constar aqui, Magno Malta foi eleito agora em 2022 com mais de 40% dos votos e ele estará no Senado a partir do dia 1º de fevereiro. Voltando ao pastor Alexandre, que continuou dizendo: o problema do mundo gospel é que ele, no passado, era pequeno e todos que viveram naquele mundo se conhecem. E eu te conheço e espero que nesta vida respondas na justiça daqui, pois no mundo vindouro, caso não te penitencies, o que desejo que faças, disse ele, não haverá escapatória. Então fala muito forte, mas muito correta, na minha opinião, qualquer de vocês. Vocês concordam com ele ou concordam com as desculpas dadas ali pela Damares? Agora, eu tenho que fazer aqui algumas perguntas, alguns questionamentos, não quero sair aqui condenando ninguém por antecipação não, mas a eventual culpa é só da Damares? Ou é preciso também apurar outras responsabilidades? Por exemplo, Ministério da Justiça, o Anderson Torres já está preso por outros problemas, Sérgio Moro, que foi ministro da Justiça lá atrás, diretores das instituições que deveriam fiscalizar e ajudar os Yanomami e eventualmente não ajudaram, ou até facilitaram para que eles chegassem nessa situação. As ONGs fizeram alguma coisa? São questionamentos, eu estou aqui condenando ninguém não. Qual que é a responsabilidade do Mourão, que além de vice-presidente era chefe do Conselho Nacional da Amazônia Legal? E as Forças Armadas? Eu estava lendo aqui uma coluna do Leonardo Sakamoto, que escreveu um texto interessante sobre o assunto e lembrou a responsabilidade delas. Disse ele: as Forças Armadas deveriam estar expulsando e prendendo garimpeiros que invadiram terras indígenas, bombardeando e retomando pistas de pouso usadas por criminosos, abatendo, como prevê a lei, aeronaves que invadem nosso espaço aéreo para um comércio ilegal que leva crianças indígenas à morte, e protegendo a soberania nacional através do cuidado com as nossas fronteiras. Preferiram ser cúmplices do governo Bolsonaro, que elegeu povos tradicionais como inimigos. Aqui não pode generalizar, mas não tenhamos dúvidas de que tem muita gente nas Forças Armadas atuando sim, de uma forma que tem que ser averiguado e tal, mas tudo indica atuando de forma criminosa também em relação a essa situação por lá. E aqui, quando se fala disso, vale lembrar de um alerta grave que Ciro Gomes fez na pré-campanha. Muita gente não deu atenção, o Ciro pagou um preço alto, porque o Ciro fala demais, o Ciro é destemperado, o Ciro fala pelos cotovelos, é o que muita gente diz, mas aí o tempo passa e mostra que, Ciro Gomes tinha razão. E aqui eu vou lembrar, vou deixar um link, porque na época o Ciro Gomes denunciou o que ele chamava de holding do crime. O que aconteceu? Matéria do Correio Brasiliense, dia 24 de junho de 2022. Diz que, em entrevista à rádio CBN, Ciro falou sobre o crime organizado na Amazônia e a atuação das Forças Armadas. Segundo o então pré-candidato, o presidente Bolsonaro destruiu construções de comando e controle na região e transformou o local em holding de crime. O político também diz que o narcotráfico é claramente protegido por autoridades brasileiras, inclusive as Forças Armadas, e tem gente que tem coragem de dizer que o Ciro foi linha auxiliar do bolsonarismo, uma coisa vergonhosa e mentirosa. Você pode discordar do Ciro por vários motivos, eu não concordo com tudo o que ele fala, mas não dá para negar que Ciro Gomes sim sempre ergueu a voz para denunciar essas coisas que muita gente tem medo de denunciar. Por quê? Porque sabe que quando faz isso aqui pode acontecer o que aconteceu com o Ciro, ser alvo de alguma perseguição, como ele passou a ser. Porque aconteceu o quê? O Ministério da Defesa e, pasmem, as Forças Armadas apresentaram a PGR notícia crime contra Ciro Gomes. Daqui vai destacar a matéria que eles acusaram Ciro de, abre aspas, incitar publicamente animosidade entre as Forças Armadas ou delas contra os poderes constitucionais, as instituições civis ou a sociedade. É o fim da picada. Então cadê a liberdade de expressão que muitos bolsonaristas defendem? Mas aí quando o Ciro vem denunciar isso aqui, é uma denúncia que tinha que ser averiguada. Aí ele acaba sendo aqui, alvo das Forças Armadas do Ministério da Defesa. Então realmente é um negócio curioso. Eu pesquisei e não encontrei atualização sobre isso, se o Aras arquivou ou não, tentei, pesquisei,
não tem notícia. Se alguém tiver, deixa aqui nos comentários ou me envia nas redes sociais. Então, para encerrar, é claro, é uma tragédia que não começou agora, não começou com o governo Bolsonaro, já existe há anos, há décadas, há muito tempo, mas que foi ampliada no governo Bolsonaro e que poderia ter sido, sim, evitada. E eu espero que seja feita justiça em relação a isso para que situações como essa que a gente está assistindo não se repita no futuro, enfim, de forma alguma. Então é isso, pessoal. Valeu e até o próximo vídeo aqui no canal Politizando, um espaço que luta por um Brasil melhor.